E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. A gente mergulha de cabeça nos assuntos que realmente importam e hoje a gente vai se aprofundar na alta da Selic. Vamos tentar entender o que ela significa, especialmente para o mercado imobiliário em 2025 e 2026. E claro, não dá para ignorar o impacto da eleição presidencial nesse cenário, né? Para começar, temos um relatório da CI, Confederação Nacional da Indústria, que está dando o que falar. Eles não estão nada contentes com a decisão do Banco Central de aumentar a Selic, chamando a alta de, pasme, incompreensível e injustificada. Uau! Vamos entender o que está por trás dessa crítica tão forte. A CNI argumenta que a inflação, medida pelo IPCA, já está perdendo força e que o governo já apresentou um plano para cortar gastos. O que você acha? Será que o Banco Central pisou no freio com muita força? A CNI aponta para a queda do IPCA em novembro, impulsionada principalmente pela redução no preço da energia elétrica. Eles acreditam que essa tendência vai continuar em 2025 com a expectativa de chuvas mais regulares. Isso ajudaria a normalizar o setor energético e impactar positivamente os preços dos alimentos. Entendi. Chuva boa, colheita farta, reservatórios cheios. Em tese, tudo isso deveria ajudar a controlar a inflação. Mas e o pacote de redução de despesas do governo? O mercado não reagiu muito bem à isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, lembra? Sim, a reação inicial do mercado não foi positiva, mas a CNI enxerga esse pacote com bons olhos. Eles argumentam que a reforma tributária, que deve incluir essa isenção, será neutra em termos fiscais, ou seja, na prática não deve aumentar o déficit público. Então a CNI acredita que o ajuste nas contas do governo é necessário. Peraí, quer dizer que a reação negativa do mercado se baseia em um medo infundado de que a reforma não seja neutra. É isso mesmo? Ou seja, para a CNI, o Banco Central está sendo excessivamente pessimista e o mercado exageradamente reacionário. Mas o que realmente tira o sono da CNI é o impacto da Selic alta nos investimentos. Eles temem que o crédito caro prejudique a economia como um todo e afaste investidores, especialmente em setores com grande potencial, como a transição energética. E como isso pode impactar o mercado imobiliário em 2025 e 2026? Com a Selic em alta, o crédito fica mais caro, e isso pode, sim, esfriar o mercado imobiliário. Financiamentos se tornam menos atrativos, impactando tanto quem quer comprar quanto quem quer construir. Setores da economia que dependem de crédito, como a construção civil, podem sentir o baque. E os fundos imobiliários? Muitos dos nossos ouvintes investem ou se interessam por esse tipo de investimento. Os fundos imobiliários também sofrem os efeitos da Selic alta. Com juros altos, investimentos de renda fixa se tornam mais atraentes, o que pode levar a uma migração de investidores. Isso impacta a demanda por cotas de fundos imobiliários. Faz sentido. Selic alta é como um imã por dinheiro, que acaba indo para onde rende mais, pelo menos em tese. Mas e a eleição presidencial? Como esse furacão político pode influenciar o mercado imobiliário e os fundos imobiliários, especialmente olhando para 2025 e 2026? As eleições presidenciais sempre trazem um grau de incerteza para o mercado. Dependendo das propostas dos candidatos e do resultado das eleições, o mercado imobiliário pode reagir de forma positiva ou negativa. Ou seja, é uma grande incógnita pairando sobre o futuro, certo? Exatamente. Essa incerteza política pode levar investidores a adiarem decisões de investimento, o que pode impactar o mercado imobiliário e, consequentemente, os fundos imobiliários. E para os investidores que estão de olho nos fundos imobiliários, o que podemos esperar em 2025 e 2026? Ainda vale a pena investir nesse cenário? Quais tipos de fundos podem ser mais interessantes? É difícil fazer previsões precisas, mas, em geral, fundos imobiliários de tijolo, como os de shoppings e lajes corporativas, podem ser mais afetados pela alta da Selic e pela incerteza política. Eles dependem muito da economia real e do consumo. Se a economia desacelera, o consumo cai, e isso impacta diretamente esse setor. Entendi. E quais tipos de fundos imobiliários poderiam se beneficiar, ou pelo menos sofrer menos nesse cenário? Fundos de papel, que investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, podem ser uma opção interessante em cenários de juros altos. Eles tendem a performar melhor quando a Selic sobe. Interessante. É como se eles surfassem na onda da Selic alta enquanto outros fundos se afogam. Uma boa analogia, mas é importante lembrar que cada fundo imobiliário tem suas próprias características e riscos. A decisão de investimento deve ser tomada com base em uma análise cuidadosa de cada fundo. Ok, então já entendemos que a Selic alta e a eleição presidencial podem ter um impacto significativo no mercado imobiliário e nos fundos imobiliários. Mas como o cenário político, em particular, pode influenciar os diferentes tipos de fundos? Que tipo de propostas dos candidatos devemos ficar de olho? As propostas que afetam o setor imobiliário, como regulamentações mais rígidas ou incentivos fiscais, podem impactar diretamente os fundos imobiliários. Por exemplo, mudanças em leis de aluguel, incentivos à construção de moradias populares, ou até mesmo políticas de crédito para o setor imobiliário podem influenciar o desempenho dos fundos. Faz sentido.
É como se a eleição fosse um dado sendo julgado, e cada face representasse um cenário diferente para o mercado imobiliário e para os fundos imobiliários. Perfeito. E nós, como bons analistas, precisamos estar preparados para interpretar as faces desse dado e tomar as melhores decisões de investimento. E como o investidor pode se preparar para essa montanha-russa de incertezas? O que ele pode fazer para proteger seus investimentos e tomar decisões mais inteligentes? A primeira dica, e talvez a mais importante, é diversificar a carteira de investimentos. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, como diz o ditado popular. Ou seja, não apostar todas as fichas em um único tipo de fundo imobiliário ou em um único setor da economia. Exatamente. É importante ter uma carteira diversificada com fundos imobiliários de diferentes tipos e setores, para diluir os riscos e aumentar as chances de bons retornos. E além da diversificação, o que mais o investidor deve levar em consideração ao analisar fundos imobiliários nesse cenário de Selic alta e eleições presidenciais? Que outros fatores podem ajudá-lo a tomar decisões mais acertadas? A saúde financeira do fundo, a qualidade dos seus ativos, a experiência do gestor e as perspectivas pelo setor em que o fundo atua são fatores cruciais a serem considerados. Ou seja, não basta apenas olhar para o rendimento passado do fundo, mas também para os fundamentos que sustentam esse rendimento. E como esses fundamentos podem ser impactados pela Selic, pela eleição e por outros fatores. Exatamente. É preciso fazer uma análise completa e criteriosa antes de tomar qualquer decisão de investimento. Perfeito, mas como a gente pode se manter atualizado sobre as eleições e seus possíveis impactos no mercado imobiliário e nos fundos imobiliários? Afinal, a eleição está logo ali na esquina e as coisas mudam muito rápido no cenário político. Acompanhando as notícias, análises de especialistas e, principalmente, os debates entre os candidatos. É nos debates que as propostas se tornam mais claras e podemos ter uma ideia mais precisa de como cada candidato pretende lidar com a economia, com o mercado imobiliário e com outras questões importantes para os investidores. Parece que vamos ter que virar cientistas políticos e economistas para entender tudo isso. De certa forma, sim. O mercado financeiro exige que a gente seja sempre antenados e buscando conhecimento. Afinal, quanto mais informados estivermos, melhores serão nossas decisões de investimento. E é claro, a gente está aqui para ajudar nossos ouvintes nessa jornada. Exatamente. Vamos desvendar juntos os mistérios da Selic, das eleições e dos fundos imobiliários. E no próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de informações, explorando as possíveis conexões entre a alta da Selic, a transição energética e o mercado imobiliário. Fiquem ligados. Voltando ao nosso deep dive sobre a alta da Selic, a CNI levanta outra questão importante. O impacto do custo do crédito em setores promissores, como a transição energética. Eles temem que a Selic alta afaste investimentos nesse setor, crucial para o futuro do Brasil e do mundo. A transição energética exige muito investimento. E com o crédito caro, fica difícil viabilizar projetos inovadores e sustentáveis. Mas como a gente conecta essa preocupação da CNI com o mercado imobiliário e os fundos imobiliários, especialmente em 2025 e 2026? A conexão é mais indireta, mas existe. A transição energética abre um leque de oportunidades para o mercado imobiliário, com a construção de edifícios mais eficientes, a instalação de painéis solares em imóveis, a criação de cidades inteligentes e a demanda por imóveis próximos a novas fontes de energia renovável. Entendi. É como se a transição energética fosse o motor. O que impulsiona novos nichos no mercado imobiliário? Mas se o crédito está caro por causa da Selic alta, esse motor pode perder força, né? Atrasar o desenvolvimento desses novos nichos. Como isso impacta os fundos imobiliários? Exatamente. Isso pode impactar os fundos imobiliários que investem nesses novos nichos, limitando o seu potencial de crescimento. Pense em fundos imobiliários que investem em projetos de energia renovável, como parques eólicos ou solares. Se o financiamento desses projetos fica mais caro, a rentabilidade dos fundos pode ser afetada. Faz sentido. É como se a Selic alta criasse um efeito dominó, impactando não só os setores tradicionais do mercado imobiliário, mas também as novas tendências promissoras, como a transição energética. E com a eleição presidencial se aproximando, como os investidores podem se preparar para essa partida decisiva, com a Selic alta de um lado e a incerteza política do outro? Informação é a chave. É preciso acompanhar de perto o noticiário econômico e político, as análises de especialistas e principalmente os debates entre os candidatos. As propostas dos candidatos e o resultado das eleições podem influenciar diretamente o mercado imobiliário, os fundos imobiliários e a própria transição energética. E, claro, diversificar a carteira de investimentos, como você já mencionou, para diluir os riscos e aumentar as chances de bons retornos, independentemente do resultado da eleição e dos rumos da Selic. Ter diferentes tipos de fundos imobiliários que se comportam de maneiras distintas em cenários de juros altos pode ser uma estratégia interessante. Com certeza. Diversificação é a palavra de ordem para navegar nesse mar de incertezas. E lembrando sempre,
Investir envolve riscos. É fundamental buscar orientação de profissionais qualificados antes de tomar qualquer decisão. Afinal, cada investidor tem um perfil de risco diferente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Para os nossos ouvintes que querem se aprofundar ainda mais nesse tema, quais dicas você daria para eles continuarem suas próprias pesquisas? Onde eles podem encontrar informações confiáveis sobre o mercado imobiliário, fundos imobiliários e o impacto da Selic e das eleições? Recomendo a leitura de relatórios de analistas de mercado, acompanhar as notícias de veículos de comunicação especializados em economia e finanças, e buscar cursos e materiais educacionais sobre o mercado imobiliário e fundos imobiliários. Além disso, existem sites e plataformas online que fornecem dados e análises sobre fundos imobiliários, o que pode ajudar na tomada de decisão. Ótimas dicas. Conhecimento é poder, principalmente no mundo dos investimentos. Quanto mais informados estivermos, melhores serão nossas decisões e maiores as chances de alcançarmos nossos objetivos financeiros. Com certeza. E no próximo bloco vamos trazer mais insights sobre a alta da Selic e seus impactos no mercado imobiliário em 2025 e 2026. Considerando as eleições e outros fatores que podem influenciar esse cenário, fiquem ligados e de volta ao nosso Deep Dive. É muita coisa para digerir, né? Muitas variáveis em jogo, muita incerteza no ar. A gente precisa amar todas as pontas dessa conversa. Selic alta, mercado imobiliário, eleições presidenciais, UFA. É verdade, exploramos bastante coisa até aqui. A crítica da CNI, o Banco Central, a influência da transição energética no mercado imobiliário e, claro, a eleição presidencial e as incertezas que ela traz. Mas vamos tentar organizar as ideias. Acho que assim nossos ouvintes podem tomar decisões mais conscientes. Sejam elas de investimento ou simplesmente para entender melhor o que está acontecendo no país. Com certeza. É importante ter essa visão clara do panorama geral, né? Antes de tomar qualquer decisão. A gente pode recapitular os principais pontos que discutimos. Vamos lá. Para começar, vimos que a CNI está bastante preocupada com a alta da Selic. Eles argumentam que a inflação já está cedendo, o governo já apresentou um plano de corte de gastos. Então, na visão deles, o Banco Central está exagerando, sabe? A CNI teme que a Selic alta prejudique os investimentos, especialmente em setores como a transição energética, e acabe gerando um efeito cascata na economia, impactando o mercado imobiliário e os fundos imobiliários. Isso mesmo. E para adicionar mais uma camada de complexidade, temos a eleição presidencial, com suas incertezas, né? Dependendo das propostas dos candidatos, do resultado das eleições, o mercado imobiliário pode reagir de forma positiva ou negativa. E isso, claro, se reflete nos fundos imobiliários. Vimos também que alguns tipos de fundos imobiliários, como os de tijolo, que investem em imóveis físicos, shoppings, lajes corporativas, eles podem ser mais afetados pela alta do Selic e pela incerteza política. Mais do que outros tipos de fundos, como os de papel, que investem em títulos de renda fixa. Certo! E diante desse cenário, o que você recomendaria para os investidores que estão de olho no mercado imobiliário e nos fundos imobiliários? O que eles podem fazer para se proteger? Para tomar decisões mais inteligentes em meio a tanta incerteza? Buscar informação de qualidade. Essa é a primeira recomendação, e talvez a mais importante. Acompanhar o noticiário, as análises de especialistas. E principalmente os debates entre os candidatos. É nos debates que as propostas se tornam mais claras e a gente pode ter uma ideia de como cada candidato pretende lidar com a economia, com o mercado imobiliário e com outras questões importantes. Informação é a bússola nesse mar de incertezas, né? Com certeza. E a segunda recomendação, tão importante quanto a primeira. Diversificar a carteira de investimentos. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, como já dizia a vovó. Ter diferentes tipos de fundos imobiliários que se comportam de maneiras distintas em cenários de juros altos. Pode ser uma boa estratégia para diluir os riscos e aumentar as chances de bons retornos. Não concentrar os investimentos em um único tipo de fundo ou em um único setor da economia. Distribuir os investimentos de forma estratégica, para minimizar os riscos e maximizar as oportunidades. Exatamente. E por fim, é fundamental analisar os fundos imobiliários antes de investir, considerando fatores como a saúde financeira do fundo, a qualidade dos ativos, a experiência do gestor, as perspectivas para o setor em que o fundo atua. Não se deixar levar só pelos rendimentos passados, é preciso olhar para o futuro, sabe? Do fundo e do mercado como um todo. Olhar além dos números. Entender a história por trás do fundo, a estratégia do gestor, os riscos, as oportunidades do setor. Fazer o dever de casa antes de investir, basicamente. Perfeito. E buscar a orientação de profissionais qualificados antes de tomar qualquer decisão, claro. Para ter certeza de que seus objetivos financeiros estão alinhados com seu perfil de risco, investir é como navegar em um mar, às vezes calmo, às vezes turbulento. É preciso ter um bom mapa, uma bússola confiável e, se possível, um capitão experiente para guiar o barco. Ótimas dicas. Acho que agora nossos ouvintes estão mais preparados para navegar nesse mar de incertezas e tomar decisões mais conscientes sobre seus investimentos. Com certeza. E lembre-se, o mercado imobiliário é cíclico. As crises sempre abrem oportunidades para quem está bem informado e preparado. Elas podem ser assustadoras, mas também podem ser momentos de aprendizado e de reposicionamento. É isso aí.
E para finalizar nosso Deep Dive de hoje, uma pergunta para nossos ouvintes refletirem. Como a tecnologia e a inovação podem influenciar o mercado imobiliário e os fundos imobiliários em 2025 e 2026? O futuro já está batendo na porta, né? É importante a gente entender como as novas tecnologias, com inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, como tudo isso pode transformar a forma como investimos, compramos, vendemos e gerenciamos imóveis. Excelente pergunta. O futuro no mercado imobiliário está muito ligado à tecnologia e inovação. Acompanhar as tendências nessas áreas pode ser a chave para identificar as melhores oportunidades de investimento e para se preparar para as mudanças que estão por vir. O mercado imobiliário, assim como outros setores da economia, está em constante transformação. E a tecnologia é um dos principais motores dessa transformação. E com essa reflexão, encerramos nosso Deep Dive de hoje. Espero que tenham gostado dessa imersão no mundo da Selic, no mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, das eleições presidenciais. Ufa! Um mergulho profundo, com direito a ondas de incerteza e correntes de volatilidade. Mas, como vimos com a bússola da informação, o mapa da diversificação e o leme da análise crítica, podemos navegar com mais segurança e confiança rumo aos nossos objetivos. Até a próxima! Esperamos que estejam com a gente em nossos próximos mergulhos.